Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar trazendo a palavra dele. E agradecer ao nosso evangelista, Alexandre. Deus abençoe a vida dele e a família dele. Peço para os irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 17. Amém? Vamos ler a partir do versículo 7. E sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: Levanta-te, vai-te até Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos. E ele a chamou e disse: Retira para mim, rogo-te, um pouco de água e um vaso para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: Traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: Vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha e uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias disse: Não temas, vai e faz tu como disseste. Porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me, e depois faça para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa muitos dias, e a barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. Amém. Pode se sentar, igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Esse texto, irmãos, eu quero deixar só um pouquinho, uma introdução bem pequena, né? Que foi quando o profeta Elias, ele ali profetizou sobre aquela terra que não haveria chuva por causa daquele rei Acabe, que foi um rei muito ruim, né? Então Elias profetizou ali que não haveria chuva segundo a tua palavra. E aí o Senhor vem e fala com Elias e fala para ele, ó, vai daqui para o Oriente e te esconda lá junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E lá o Senhor sustentou Elias de pão e de carne através dos corpos, né? E de água através desse ribeiro de Querite. Mas aqui agora nós entramos no texto qual nós lemos, né? Que a palavra do Senhor diz que sucedeu que um tempo depois o ribeiro começou a se secar. O ribeiro se secou porque não havia chuva na terra. E a palavra do Senhor veio novamente a falar com Elias. E aí, meus irmãos, agora eu quero trazer hoje para os irmãos um tema
que o Senhor colocou no meu coração, através dessa palavra. E o tema é o Deus que provê. O Deus que provê. Os irmãos devem estar imaginando que eu vou falar sobre Elias, né? Mas eu não quero falar hoje sobre Elias. Ele está dentro do texto, lógico, o grande profeta do Senhor. Mas eu vim hoje falar da viúva de Sarepta. E aqui, meus irmãos, né, no versículo 8 ao 9 aqui, Deus, o Senhor, Ele fala ali com Elias, né? Ele fala, ó, levanta-te, vai lá para Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. E eis que eu tenho ali ordenado uma viúva que te sustente. E assim Elias o fez. Ele levantou e se foi para Sarepta. E o primeiro ponto, meus irmãos, que eu achei aqui na vida dessa viúva, o primeiro ponto é que essa viúva, ela fazia parte dos planos de Deus e ela nem sabia. Ela nem sabia que ela estava fazendo parte dos planos de Deus. Porque ela estava ali achando que ela iria morrer. Que ela e o filho dela iriam morrer. Mas mal ela sabia que ela estava fazendo parte dos planos de Deus. Porque Deus já conhecia o coração dessa mulher. Deus ele já conhecia o coração dessa viúva. Ele sabia como que ela iria receber o profeta. Ele já sabia como ela iria recebê-lo, né? Então essa mulher, ela já fazia parte do plano de Deus, mas não sabia. E o segundo ponto que eu acho aqui também, na vida dessa viúva, que está aqui no versículo 10, né, no verso 10, que mesmo ali, aquela viúva, mesmo meio aquela luta que ela estava passando, ela não desistiu, ela continuou lutando. Ela continuava lutando, ela continuava trabalhando. Porque diz assim, né? Assim ela se levantou e se foi a Sarepta, e quando ele chegou lá ao portão da cidade, eis que uma viúva estava juntando gravetos, ou seja, ela estava trabalhando. Ela não desistiu, ela continuou ali lutando. Mesmo em meio à luta, ela não parou. Ela não se prostrou e ficou falando assim, olha o que eu estou passando, olha isso. Não, ela continuou, ela não desistiu. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós não podemos desistir, igreja. Nós temos que continuar lutando até o fim. Aleluia. E o terceiro ponto que eu encontrei aqui nessa viúva é que ela foi uma mulher muito generosa com o profeta Elias. Porque mesmo ali, naquela seca, mesmo ali, ela sabendo, ela achando que iria faltar, ela não negou a água do profeta Elias. Ela não negou. E ela não sabia que ela fazia parte dos planos de Deus. Ela foi uma mulher generosa. Ela só tinha aquilo ali, mas ela repartiu. E eu e você faria isso? Eu e você faria isso? Se nós tivéssemos somente um copo de água para beber e o teu irmão do lado, lá, vassoura, canta lá, vassoura, precisasse, você iria dividir com o seu irmão? Ela foi uma mulher generosa. Ela dividiu ali, ela serviu a ele. Esse foi um ponto muito lindo que eu vi nessa viúva. Aleluia, glórias a Deus. Ela foi uma mulher generosa. Ela não foi uma mulher egoísta. Ela não foi uma pessoa egoísta. Ela foi uma mulher generosa. E o quarto ponto, essa mulher ela foi verdadeira. Essa viúva ela foi verdadeira com Elias. Porque ela diz lá no versículo 12, ela fala a verdade, aquilo que está acontecendo com ela. Ela fala assim, ó, eu só tenho isso. Ela não aumentou nem diminuiu. Ela foi verdadeira. Porque no 12 aqui ela diz assim para ele, assim para o profeta Elias, ela diz, vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha e uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que eu estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e preparar para mim e para o meu filho, para que nós possamos comer e morrer. Essa mulher, ela foi uma mulher verdadeira. Ela olhou ali para o profeta e falou a verdade daquilo que ela estava passando. E é isso que nós temos que ser, verdadeira. Nós temos que ser verdadeiros, independente da situação que nós estamos passando. Nós temos que falar a verdade, nem aumentar e nem diminuir.
aqui nessa viúva é que ela confiou na palavra do homem de Deus. Ela confiou naquilo que o profeta falou para ela. Aquela mulher, ela confiou naquilo que o profeta estava falando para ela. E ela obedeceu. E nós confiamos no profeta, no homem de Deus? Ela confiou. A palavra fala que ela confiou ali no profeta, naquilo que o homem de Deus estava falando, e a obedeceu. E Deus proveu na vida dela. Deus proveu na vida dela e proveu na vida de Elias, porque é assim que Deus faz. Deus usou aquela mulher como um instrumento na mão dele para abençoar a vida de Elias, e usou Elias para abençoar a vida dessa mulher. Então o nosso Deus é um Deus que provê. E Ele proveu na vida dessa viúva. Aleluias. E o nosso Deus, Ele não mudou, igreja. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele provê na minha vida e na tua vida. É somente confiar e obedecer a palavra do Senhor. Porque ela obedeceu. Ela obedeceu o profeta aqui. E o que eu acho mais interessante, que eu achei de interessante nesse texto, que o Senhor não escolheu um grande. O Senhor usou aquela mulher, o Senhor usou o menor. O nosso Deus é um Deus que usa o menor. O Senhor ele podia mandar ele para algum rei, para alguém rico. Não, mas o nosso Deus, Ele usa o menor. Ele usa o menor. Ele poderia escolher quem Ele quisesse. Deus poderia escolher os mais ricos. Mas não, Ele escolheu aquela viúva. Ele escolheu aquela mulher, aquela viúva ali. Então Deus, Ele ainda escolhe o menor. E Deus vai usar o menor para te abençoar. Aleluia. O Senhor, Ele vai usar o menor. Não fique esperando do grande, do maior. Não. Deus vai usar o menor para te abençoar. É o menor. Porque Ele ainda usa o menor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E um outro ponto importante aqui, que está no versículo 13, é que o profeta fala assim para aquela viúva: faz primeiro para mim. Essa parte é muito importante, igreja. Nesse versículo 13, quando ele fala assim, ó, faz primeiro para mim. E ele diz para ela assim, ó, não temas, vai e faz. Como disseste, porém disso, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me, depois faz para ti e para o teu filho. Igreja, o profeta Elias aqui, ele estava sendo um homem de Deus ali na vida daquela mulher. Ele estava sendo a boca de Deus para a vida daquela mulher. Então Deus estava dizendo ali para ela, faz primeiro para mim. Era Deus falando para ela, faz primeiro para mim. E aí, trazendo para os dias de hoje, nós temos feito primeiro para Deus? O que você e eu temos colocado na frente do Senhor? Mas que nós temos que fazer primeiro para Deus e confiar, e crer, e obedecer. Porque ela obedeceu, ela fez primeiro para Ele. E é isso que o Senhor quer, que nós façamos primeiro para Ele. E hoje em dia muita gente coloca muitas coisas na frente de Deus. Não, hoje eu não vou buscar Deus porque eu tenho que fazer isso. Não, hoje eu não vou ir para a igreja porque eu tenho isso. Não, hoje eu não posso ir porque eu vou fazer aquilo. E vai colocando, depois você vai ver, você colocou tudo na frente de Deus e Deus está lá atrás. Mas Deus está falando, faz primeiro para mim, que do resto eu cuido. Porque assim Ele fez na vida dela. Assim o Senhor fez na vida dessa viúva. Ela fez primeiro para Ele. Ela fez primeiro para Deus. E o Senhor a honrou. O Senhor a abençoou e proveu na vida dela. Porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Ele ainda continua provendo. E Ele vai prover na minha e na tua vida. Aleluia! Somente obedeça. Obedeça e faz primeiro para Deus. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia! E Ele disse para ela, não
E mais para baixo, Deus provê novamente ali na vida dessa mulher, né? Quando o filho dela morre, e Elias ora ao Senhor e ressuscita o filho dela, né? Olha como o nosso Deus provê, né? E eu trouxe também, igreja, mais alguns outros personagens que falam também quando Deus proveu na vida deles. Deus proveu ali na vida de Abraão, lá em Gênesis 22, a palavra do Senhor nos diz assim, que o Senhor, Ele chama ali a Abraão e pede ali que ele sacrifique seu único filho, que era Isaac. E Abraão obedece a voz do Senhor. Ele obedeceu e ele foi. E a palavra do Senhor diz assim, que quando ele está lá em cima no monte com o seu filho, e aí o filho dele olha para ele e fala bem assim: pai, nós já tem tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão olha para ele e fala assim: filho, Deus proverá. Aleluia. Olha a fé desse homem. Ele obedece e tem fé, e Deus provê na vida dele, porque ele obedeceu e teve fé, ele confiou e Deus proveu na vida dele. Porque versículos mais para frente vai falar que o Senhor enviou o cordeiro. O Senhor proveu ali na vida de Abraão, e o nosso Deus não mudou. Às vezes a gente acha que o Senhor só proveu na vida daquele povo que está na Bíblia. Não, Deus provê na minha e na tua vida. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Somente obedeça a Ele, faz para Ele e confia, porque Ele provê. Aleluia, glória a Jesus. E eu trouxe mais um personagem também da nossa Bíblia que fala assim, da Agar. Essa passagem, eu amo essa passagem de Agar. Eu acho a coisa mais linda essa passagem, de ver a mão de Deus ali sobre a vida daquela mulher ali, né? A palavra do Senhor diz ali que quando Agar está ali no deserto com seu filho Ismael, começa a acabar ali, né, a água dela. E aí a palavra do Senhor diz assim que Agar, ela se senta um pouco distante ali do filho dela, porque ela não quer ver o filho dela morrer. E eu, sendo mãe, e quem é mãe aqui, também não quer ver seu filho morrer. E eu lendo essa passagem aqui, o Senhor tocou muito no meu coração, porque eu vi o desespero dessa mulher. Eu vi o desespero dela. Porque ela falou assim: eu vou me afastar do meu filho, porque eu não quero ver ele morrer. Mas ela não sabia e nem imaginava que o filho dela estava orando. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: e Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Aleluia. Então aquela mulher, ela se encontrava em desespero, por isso que ela se afastou. Tudo bem que eu entendo que ela deveria ali orar e clamar a Deus, né? Mas ela não conseguia por causa do desespero dela. Mas o filho dela orou, porque a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a voz do menino. Então se Deus ouviu a voz do menino, é porque o menino orou. E Deus ouviu, e o Senhor proveu ali na vida deles. Então o nosso Deus, Ele ouve. O nosso Deus, Ele está nos vendo. Ele está te vendo. Ele está vendo a sua oração. Ele está te ouvindo. E Ele vai prover. Somente confia. Confia que o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Dizer também de Ana, aquela mulher que vivia amargurada, que ali mesmo, ali passando por aquela luta, com aquela penina atormentando a
mente dela, mas mesmo assim, ela continuava orando, e ela tinha certeza que Deus iria prover na vida dela. Ela continuou orando, ela continuou buscando, mesmo no meio da tristeza, da luta, da amargura. Ela não desistia, ela continuava. Todo dia ela orava, todo dia ela buscava, e Deus proveu na vida dela. E esse Deus não mudou. Esse Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele provê na minha e na sua vida. O nosso Deus é o mesmo. O segredo, meus irmãos, o segredo está, sabe aonde? Aonde está a tua dependência? Aonde que está a sua dependência? Está no provedor ou na provisão? A sua dependência tem que estar no provedor. Porque a provisão, até aqui na terra, pode até falhar, mas o nosso Deus nunca falha. Ele nunca falha. Então coloque a sua dependência no Senhor. Eu tenho aprendido muito por esses dias. E o Senhor, eu estou pregando aqui, irmãos, o que eu estou vivendo. É o que eu estou vivendo que eu estou pregando aqui. Porque o meu Deus, ele está provendo na minha vida. Mas eu tive que colocar a minha dependência no provedor. E é isso que o Senhor quer, que nós colocamos a nossa dependência nele. Não na situação que você está passando agora. Não na sua situação. Olha para ele. Porque é dele que vem todas as coisas. A provisão vem dele. Mas obedeça. Obedeça. Faça primeiro para ele. E que o nome dele venha ser glorificado através da minha e da tua vida. Amém, igreja? Somente até aqui, viu? Deus abençoe.